No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, que guiou o Senhor Jesus por toda a vida e guia aqueles que lhe obedecem a voz, seja com você, minha amiga, meu amigo ouvinte, desde agora e para sempre. Seja visitada pelo Espírito Santo nesse momento, em nome do Senhor Jesus, para que a sua vida venha resplandecer a glória de Deus neste mundo, para que o seu perfume seja exalado através de você, minha amiga e meu amigo ouvinte. Seja iluminada, seja iluminado, em o nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Deus, minha amiga, meu amigo, Ele habita no alto e santo lugar, mas habita também com o contrito e abatido de espírito. E, por conta disso, Ele estende um caminho para que todos possam chegar até Ele. Ele estende um caminho. Esse caminho é de mão dupla. Tem a parte dele para conosco, primeiro, e tem a parte nossa para com ele, é a segunda parte. Mão dupla. Foi ele que criou, que inventou esse caminho, o caminho do sacrifício, o caminho da oferta de sacrifício. E esse caminho foi traçado depois que o pecado aconteceu na face da terra. Antes não havia oferta, não havia sacrifício, não havia nada desses elementos que nós utilizamos hoje. Mas com o evento do pecado, então o homem se distanciou de Deus, se separou de Deus e criou-se um abismo infinito entre o ser humano, entre a criatura humana e o Criador. Deus, então, tirou o plano B da manga e colocou em ação para salvar a humanidade, para criar uma ponte entre a criatura humana e Ele. Deus instituiu, então, a oferta de sacrifício, para que essa humanidade perdida possa ser resgatada. Alguém tem que pagar o preço do seu pecado, alguém tem que assumir o seu pecado e levar para o túmulo esse pecado, fazê-lo desaparecer da humanidade. Então,
ele enviou o seu próprio filho, ele sacrificou o seu próprio filho. Jesus veio perfeito, sem pecado, e assumiu a culpa da humanidade, assumiu as nossas iniquidades, assumiu a sua iniquidade, assumiu as nossas enfermidades, assumiu as nossas maldições, assumiu todas as desgraças que nós vemos neste mundo. Ele assumiu, ele concentrou no seu corpo, e então ele foi morto e sepultado. Quer dizer, aqueles pecados, aquelas maldições, aquelas desgraças todas foram concentradas no seu corpo, e o seu corpo foi mortificado e então sepultado. Foi sepultado. Essa foi a parte de Deus. Então, Deus construiu a ponte entre ele e a criatura humana. O que acontece? Acontece que para que a criatura humana possa atravessar essa ponte, ela tem que atravessar por si mesma, por sua própria vontade. Ela não pode ser carregada num carrinho de mão, ela não pode atravessar a ponte de automóvel, ela tem que atravessar a ponte com as suas próprias pernas. Suas próprias pernas. Nem todos quiseram, nem todos querem. A maioria não quer. A maioria prefere ficar do outro lado. E enquanto ela está do outro lado, então ela está sujeita a sofrer as consequências do seu pecado. Mas aqueles que querem chegar diante do trono de Deus, aqueles que querem voltar à comunhão com Deus, então tem que sacrificar as suas vidas, tem que sacrificar o seu eu, tem que fazer o mesmo caminho, o mesmo trajeto que Jesus fez. Qual foi o trajeto de Jesus? Jesus desceu do céu, atravessou a ponte, morreu, foi sepultado e depois ressuscitou no terceiro dia. Então nós temos que traçar o mesmo caminho de volta para que possamos entrar diante do santuário e poder adorá-lo. Amém, pessoal? Então, todos os pecados que você cometeu foram cravados em Jesus, foram encravados no seu corpo. As doenças, as enfermidades, as moléstias, tudo foi encravado, todas as maldições foram encravadas no corpo dele. Ele já morreu por você, ele já morreu pelo seu pai, sua mãe, seus filhos, por todas as pessoas. Então as pessoas que estão sofrendo porque não sabem disso, que alguém já pagou por elas as suas culpas. Enquanto elas não souberem disso, elas vão sofrer as consequências. Mas quando elas têm conhecimento e então aceitam o sacrifício de Jesus e se submetem a atravessar a ponte com o seu próprio sacrifício, então elas também têm o direito a entrar no santuário. Deus construiu a ponte, aí a vinda até aqui embaixo. A ponte foi feita através do seu Filho Jesus. O abismo que o pecado trouxe, agora é possível você atravessá-lo, porque Jesus é a ponte.
que nos dá acesso ao Todo-Poderoso, ao seu Pai. Agora, é preciso, porque essa ponte é mão dupla, tem o caminho feito pelo Senhor Jesus, agora tem que haver o caminho feito pelo homem, por cada um de nós. Jesus inaugurou essa ponte, ele fez essa ponte, o seu cerco é essa ponte. Então, através e somente através de Jesus, não tem santo, não tem santa, não tem guia, não tem ninguém que possa salvar a sua alma a não ser o Senhor Jesus. Ninguém. Ninguém. Não há pastor, não há igreja, não há religião, ninguém. Não há outro nome, não há outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos, senão o nome do Senhor Jesus Cristo. Não há outro. E você pode até fazer uma experiência, se você quiser. Você que já foi em outras igrejas, outras religiões, você que já apelou a tantos santos, santas e guias, e enfim. Você já tentou de tudo. Experimente usar o nome de Jesus, invocar o nome de Jesus, e você vai ver, você vai ter uma surpresa. Você vai ter uma surpresa. Mas não basta que você tome posse das bênçãos concernentes ao nome de Jesus. Você tem que entregar a sua vida para Ele, sacrificar a sua vida por Ele, para que então Ele possa ser o seu intercessor junto ao Pai. Quando a gente fala em oferta, a oferta que você fisicamente traz no altar tipifica a oferta que Deus fez para salvá-lo, que é Jesus. Jesus foi a oferta que Deus deu para nos salvar. É a ponte, a mão, digamos, a ida até nós, a vinda até nós. Então, ele, como é tipificado pela oferta, representa a nossa defesa ou a nossa acusação. Representa a testemunha de acusação ou testemunha de defesa. Nós falamos, você pode ler em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11 e versículo 4. Veja só o segredo da oferta, a extensão da oferta. Eu peço que você use sua razão, use sua inteligência, use o seu pensamento, raciocine comigo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Quer dizer, a oferta de sacrifício de Abel testemunhou de Abel, falou por Abel diante de Deus, ele é justo. A oferta de Abel é quem o defendeu diante de Deus, é quem disse, olha, Abel é justo. Então Deus aceitou a oferta de Abel. A oferta de Abel representa, tipifica a oferta de Deus, que é Jesus. Então, Abel apresentou uma oferta que tipificou Jesus. Por isso, a sua oferta
o defendeu, foi testemunha de que ele era um homem justo. Agora, o seu irmão Caim apresentou também uma oferta de sacrifício. Só que a oferta de sacrifício de Caim testemunhou negativamente contra ele. Disse: não, ele não é justo. Ele é um homem invejoso, perverso. A Bíblia fala que Caim já era mau antes de oferecer o sacrifício a Deus. Então a oferta dele não foi aceita, que tipifica a oferta de Adão, a oferta da rebelião, da desobediência. Agora no versículo 6, no mesmo texto você vai ler aí, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, quando você tem fé que agrada a Deus, você se aproxima dEle, aproxima-se dEle e, obviamente, você apresenta a sua oferta. Como é o caso do altar. Quando você tem fé, você vem junto do altar e coloca a sua oferta. A sua oferta fala por você. A sua oferta, da mesma forma como a oferta de Abel ou a oferta de Caim, depende da sua oferta, ela vai falar por você. Ela vai dizer se você é justo ou injusto. Se você é justo, então Deus aceita a sua oferta, que é a sua vida. Se ela é injusta, Deus rejeita. Se é uma oferta fingida, hipócrita, Deus rejeita. Então você não consegue atravessar a ponte, porque você não deu para o Pai da mesma forma como o Pai deu para você. Como é que o Pai fez para você? O Deus Pai fez por você. Ele mandou o melhor que Ele tinha nos céus. Não foram anjos, não foi anjo, não foi arcanjo, nem querubim, nada disso. Ele mandou o próprio Filho. Ele mandou o próprio Filho por você. Então Ele deu o melhor para você. Mas quando você vai fazer uma oferta que venha tipificar Jesus, não, você não dá uma oferta de acordo com o tipo que você recebeu. Você dá uma oferta do tipo de Caim, uma oferta imprestável, indesejável, uma oferta do tipo de Adão, desobediência, fingimento, enfim, mau caráter. Então a sua vida hoje, agora, nesse momento, retrata o tipo de oferta que você tem trazido no altar. Quer você creia ou não, quer você goste ou não, essa é a realidade. A sua vida não é de má qualidade, não é porque você é mau, não é porque você fez coisas erradas, não é porque você não merece, não, é por causa da sua oferta imprestável diante de Deus. Porque a oferta que Deus deu para você foi o Filho dele, e a oferta que você dá para Ele é aquela oferta que não tipifica o Senhor Jesus. Quer dizer, a sua oferta não consegue, não dá a você capacidade, condições de atravessar a ponte. A sua oferta não defende você. Isso se aplica a você e se aplica a mim, os pastores, todo mundo, sem exceção. Todos nós, 100%. Ninguém fica excluído dessa oferta, de fazer a sua oferta. E o bacana é que nós
Cada um de nós tem o direito de escolher fazer a melhor oferta ou a oferta imprestável. Somos nós que decidimos por nós. Quer dizer, a minha vida, o meu destino, o meu futuro depende somente de mim. Não depende de Deus. Não depende da sorte. Não depende de ajuda de ninguém. Só depende daquilo que eu apresento no altar. Se eu apresento uma oferta a lá Jesus, então eu sou aceito. A minha oferta vai me defender diante do Pai. A oferta, sua oferta, a minha oferta, a nossa oferta fala quando está no altar. A sua oferta fala por você quando está no altar. É a mesma coisa. Quando você dá um presente, quando você compra um presente para dar a alguém, então faz-se uma ponte entre você e a pessoa que vai ser presenteada. Não é verdade? É ou não é? Então, o presente que você dá fala por você que dá o presente e também fala pelo que vai receber o presente. Então, quando você dá o presente para alguém, então a pessoa vai ver, olha, essa pessoa me ama ou essa pessoa me odeia, por causa do presente que recebeu. Sim ou não? É ou não é, pessoal? Então, o presente faz conexão entre duas pessoas. O presente abre portas. A Bíblia fala sobre isso. Ora, a oferta que você dá, fala por você no altar de Deus. Veja só isso. Leia comigo esse texto. Mateus capítulo 10 e versículo 32. Diz assim: Jesus disse: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Leia aí. O que Jesus é? Hein? O que Jesus é? A ponte ou a oferta de Deus para nós. Porque Ele é a oferta, Ele fala. E Ele fala aqui: qualquer que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante do meu Pai. E qualquer que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai. Diz no versículo adiante. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, você vai ler agora. Jesus disse assim: o que vencer será vestido de vestes brancas. Leia, por favor. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Quer dizer que há uma chance de você ter o seu nome, de eu ter o meu nome riscado do livro da vida. Tem uma chance. Há uma chance de eu ter o meu nome riscado do livro da vida. Por isso eu tenho que manter-me sacrificando, sempre no altar, sacrificando, para que o meu nome não seja apagado do livro da vida. Aí Jesus complementa dizendo assim: e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quer dizer, a oferta que Deus me deu, ela me confessa diante do meu Pai e dos seus anjos. Por quê? Porque eu abracei essa oferta, eu aceitei essa oferta, eu entreguei a minha vida para essa oferta, eu recebi essa oferta, eu deixei as minhas religiões de lado, eu deixei as minhas filosofias de lado, eu deixei tudo de lado e me entreguei como oferta viva ao Senhor Jesus. Então, Jesus me defende junto ao Pai e me confessa diante dos seus anjos.
Mas fui eu que escolhi isso. Fui eu que tomei essa decisão. Fui eu que tomei essa decisão. A Bíblia diz que, como nós lemos ainda há pouco, sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu manifesto essa fé? Aí diz assim o texto: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Como é que eu posso me aproximar de Deus, bispo? Quando você chega diante do altar, você se aproxima de Deus, porque o altar representa Deus, tipifica Deus, simboliza Deus, representa Deus. Deus não usa imagens, você não vê a figura de Deus. Deus é espírito. Deus é espírito, Deus não é imagem. Deus não é figurinha. Deus é espírito. Então ele se faz representar por tipos, símbolos, seja o candelabro. Os candelabros, os menorás, simbolizam os 7 espíritos de Deus. O altar simboliza a Deus. A água simboliza o Espírito Santo. O fogo simboliza o Espírito Santo. O óleo, o azeite simboliza o Espírito Santo. Símbolos, símbolos e símbolos. Símbolos. Então, quando você se aproxima do altar, você se aproxima de Deus. Mas você não está vendo Deus. Você não está vendo Deus. Como é que você se aproxima do altar de Deus com essa convicção de que Ele existe? Porque é a fé. A fé é prova de fatos que não se veem. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, quando você chega no altar e coloca a sua vida como oferta, entrega a sua vida para Jesus e faz dele o primeiro na sua vida, primeiro do que sua mãe, seu pai, seus filhos, mulher, marido, família, primeiro do que a sua própria vida, primeiro do que tudo, ele tem que ser o primeiro na sua vida. Quando você faz dele o primeiro, então você constrói a ponte que chega até o altar. E você então tem comunhão com Ele. Você atravessa o precipício. Você tem paz, porque você tem a presença de Deus permanente. Leva-me além do átrio, dentro do santo lugar, além do altar de bronze. Senhor, venho te encontrar. Passa-me pela multidão e os sacerdotes que te louvam, pois tenho sede de justiça, só aqui posso encontrar. Leva-me ao santo dos santos. Toque meus lábios, eis-me aqui, dentro do seu santo templo, além da luz dourada, e através do altar de incenso, eu verei a sua luz. Tenho sede de te conhecer, para sempre te adorar. Toda minha vida eu venho te ofertar. Leva-me ao santo dos santos. Lava-me com o sangue do Cordeiro.
Olá, Bispo Macedo, meu nome é Fabiana. Eu gostaria de agradecer o Senhor pelo livro Nos Passos de Jesus, que me ajudou muito. No início, quando eu cheguei na igreja, eu tinha muitas dúvidas em relação a pecado, em relação a jejum. Eu não sabia como fazer, como agir. Então, esse livro ele foi fundamental no início da minha fé, para minha conversão e para mim abrir mão das coisas do mundo, abrir mão das coisas erradas. Então agradeço muito o Senhor por esse livro, porque me ajudou muito na minha vida espiritual. Eu pude crescer, amadurecer na fé. Então, obrigada. O livro Nos Passos de Jesus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias, ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável. Igreja Universal do Reino de Deus. Você vai ouvir testemunhos de fé agora, nesse momento. Gente que recebeu o Espírito Santo e não deixou de lutar. Não teve a vida facilitada, não. Mas começou a compreender como tinha que vencer o mal. E tem vencido por causa do Espírito, da fé, do Espírito Santo. Ouça esses testemunhos. Meu nome é Cláudio Roberto, tenho 36 anos de idade. Meu pai e minha mãe frequentavam a casa de encosto. E eu, por ser criança, eu ia com eles na casa de encosto. Lá eu via eles fazendo uns trabalhos. Aí na minha casa, na vida do meu pai e da minha mãe, havia briga, tinha traição. E no decorrer do tempo, conheci a minha esposa, casei. Tudo que meu pai fazia naquela época, eu estava fazendo. Estava bebendo, estava fumando. Comecei a usar droga, me afundei no álcool, me afundei nas drogas. Cheguei numa época que eu estava traficando, estava vendendo. Cheguei no ponto de até de roubar a minha esposa, pegar dinheiro dela para poder usar droga, para poder beber, para poder até trair ela. Que quando minha esposa saía de casa para poder trabalhar, eu levava amantes para dentro de casa. Vivia com mais amante do que com a minha própria esposa. Eu era assim, muito nervoso, eu era muito estúpido, briguento. O meu fundo de poço foi quando eu trabalhando, pegava todo o meu dinheiro, gastava na bebida, nas drogas, deixava minha esposa passando fome em casa com meu filho. Aí teve um dia que eu estava assistindo na televisão, eu vi a programação da Igreja Universal e fui à Igreja Universal. Lá o homem de Deus me orientou, me ensinou passo a passo o que eu tinha que fazer. E ali fui aprendendo, fui praticando, fui obedecendo, fui sacrificando, me libertei das drogas, me libertei das bebidas, das traições. E a primeira coisa que eu fiz foi me afastar das amizades. Que as amizades que me influenciavam muito a usar droga. E fui focando só as coisas de Deus. Indo nas reuniões de libertação, indo nas reuniões de quarta-feira, buscar o Espírito Santo. Aí nisso, eu fui praticando, fui orando, fui jejuando, fui buscando de madrugada, fui lendo os livros. Aí
foi que eu recebi o Espírito Santo. É do momento quando eu recebi o Espírito Santo, tudo na minha vida mudou. Comecei a ter paz, comecei a ter alegria, tornei um novo homem, tornei uma nova pessoa. Hoje eu tenho os frutos do Espírito Santo, que quando eu fui batizada, eu recebi esses frutos do Espírito Santo. Aí eu passei a amar a minha esposa, a amar o meu filho, a amar a minha filha, a cuidar deles. Ali eu aprendi a dar valor à minha família, dar valor à minha casa, ao meu pai, minha mãe, meus irmãos. Bom, quando a gente tem luta, dificuldade, nos momentos de luta, guerra, vem o Espírito Santo e nos dá paz, vem nos guiar, vem me dirigir, vem me ensinar o que eu devo fazer, vem me ensinar como é que eu devo agir nas situações. Hoje eu sou grato ao ter o Espírito Santo, porque hoje eu tenho um caráter. Hoje eu aprendi a amar a minha esposa, a amar o meu filho. Hoje eu aprendi a dar valor na minha vida. Antigamente eu fazia de tudo que era de errado. Hoje, se não fosse o Espírito Santo na minha vida, hoje eu estaria morto. Estaria até numa cadeia, até preso. A importância do Espírito Santo para mim é tudo na minha vida. Meu nome é Sandra, tenho 37 anos. E antes de chegar à Igreja Universal, eu era uma pessoa extremamente vazia. Não tinha uma perspectiva de vida, não me conhecia, não sabia quem eu era, não sabia o meu propósito aqui. Então isso é devido a tantos problemas, brigas em casa. Apesar de jovem, tive uma decepção amorosa, isso me levou a muita angústia, tristeza. E eu era uma pessoa infeliz, não tinha uma razão de viver. Eu não tinha com quem conversar, com quem me abrir, falar sobre o que estava acontecendo comigo. Então, aparentemente, aos olhos das outras pessoas, estava tudo bem. Mas dentro de mim, eu sentia essa angústia, essa tristeza, um desejo de me matar, um desejo de morrer. Achava que se eu morresse, ali acabaria com tudo. Tinha brigas com a minha mãe, tinha brigas com meus irmãos. E me tornei uma pessoa que na rua, para as outras pessoas, eu estava bem. Mas em casa brigava, era nervosa, chorava muito. E eu tive a felicidade de receber um convite para ir até a igreja. E chegando na igreja, eu pude ouvir do homem de Deus no altar sobre o Espírito Santo, o qual eu não conhecia, nem sabia que existia. E ele falou ali que eu poderia ser feliz, que eu poderia preencher aquele vazio, aquela angústia, aquela tristeza, que eu poderia receber isso. E foi quando eu comecei a buscar, a me interessar por saber quem era o Espírito Santo, o que ele fazia, o que ele poderia transformar em mim. E aí eu comecei a ter sede em receber o Espírito Santo e procurei me lançar totalmente no altar de Deus para que eu pudesse receber o Espírito Santo. Então houve a renúncia, primeiro do meu ego, do meu eu. Renunciei a vontades que eu sabia que eu precisava para que eu pudesse receber o Espírito Santo. Passei a me interessar, a ler a Bíblia, a ler livros que falavam sobre o Espírito Santo. Passei a buscar com mais intensidade, ia mais vezes à igreja para que eu pudesse participar de reuniões que me envolvessem com isso. E me distanciei de tudo aquilo que me fazia mal, de tudo aquilo que me trazia lembranças dessas tristezas, tudo aquilo que me fazia voltar a quem eu era. E me lancei totalmente para que eu recebesse esse Espírito Santo, para que eu conhecesse, para que eu recebesse essa alegria que eu via as pessoas falando, para que eu recebesse esse amor que eu vi ali. Então eu busquei, eu me lancei totalmente para receber o Espírito Santo. E quando eu soube que para que eu recebesse o Espírito Santo, eu precisava morrer, né? Eu precisava ter
um batismo, o batismo nas águas. Então, eu queria que aquela velha criatura morresse, que eu fosse uma outra pessoa, que a partir daquele momento eu construísse uma nova história. Então, foi quando eu me decidi, né, me entregar realmente, me batizar nas águas, para que eu pudesse, a partir daquele momento, ser uma nova pessoa, com novas atitudes, né, com aquelas atitudes ruins, né, com aquelas coisas que me faziam mal, aquelas coisas que não vinham ao encontro de uma pessoa que quer agradar a Deus, que quer ter o Espírito Santo. Então eu renunciei essas vontades e me lancei, me batizei para que eu pudesse receber o Espírito Santo. E numa manhã de domingo, eu tive esse prazer de poder receber essa presença de Deus, que nenhuma sensação, nada nesse mundo se compara a você ter um pouquinho de Deus dentro de você ter essa presença de Deus, de ter a verdadeira razão de viver. Então, nessa manhã, eu pude perceber o quanto eu era pequenininha, o quanto eu era ninguém diante da grandeza do Espírito Santo. E ali eu fui preenchida, tomada pelo Espírito Santo. Ter Deus dentro de mim e saber naquele momento ali para que eu vim, por que eu estava aqui, por que Ele me chamou, por que eu recebi a presença dEle. É algo extraordinário, assim, é maravilhoso. Independente do que possa estar externamente, você tendo o Espírito Santo, você consegue passar por tudo com paz, com amor, com alegria, com sabedoria. O Espírito Santo te faz vencer. E foi isso que ele fez na minha vida, vencer, me tornar uma nova pessoa. Hoje eu sou uma pessoa casada, feliz, tenho uma família e eu pude encontrar essa paz e passar isso para os meus filhos, viver essa paz que eu não tinha antes. E nenhuma alegria nesse mundo se compara a esse amor. Nada se compara a você ter o Espírito Santo e eu não preciso buscar isso em bebidas, bares, diversões. É o meu maior presente poder levar a presença do Espírito Santo para uma pessoa que sofre. Hoje, quarta-feira, nós estaremos aqui no templo numa vigília, a vigília do noivo. Você sabe que o noivo, que é Jesus, virá quando ninguém estiver esperando. À noite, naturalmente, quando todos normalmente dormem. Então nós teremos nesta quarta-feira, às 18h, aqui no Templo de Salomão, a vigília do noivo. E eu estarei dirigindo essa reunião. E se você se livrar da sua mágoa, se você se livrar desse sentimento cruel que você carrega consigo, antes de você vir nesta quarta-feira, então, nesta quarta-feira você já pode receber o Espírito Santo. Você estará em condições de receber o Espírito Santo. Qualquer igreja universal do Reino de Deus. Porque quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Para você estar apto para receber o Espírito Santo, você tem que estar limpo. Então, se você estiver limpo desse sentimento, venha receber o Espírito Santo nesta quarta-feira, nessa vigília, mini vigília, né? Nós começaremos a reunião às 18h e terminaremos no mais tardar 21h. Então você é o nosso convidado, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Sopra Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra Espírito, trazendo vida. Aos pedaços, já ouço o ruído do teu agir.
trazendo vida. Junto aos pedaços já ouço o ruído do teu asilo. Faz levantar no vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, quando o vento soprar.